A ideia, quando me chamaram, queria agradecer aí pelo convite, mas a ideia, então, é tentar facilitar um pouquinho aí para vocês, tá? Vou desativar aqui a câmera e colocar a apresentação, e daí dá certo. Tá dando certo aí? Tá parecendo que sim. Deu certo? Perfeito. Beleza, então. Só para vocês entenderem o objetivo, eu não aqui, não quero que vocês saiam daqui achando que tudo que eu falar aqui não é falho, existem muitas falhas, né? Quando a gente vai se aprofundando cada vez mais, a gente vê que existem lesões específicas, tudo isso, mas que fica muito a cargo do especialista mesmo, né? Daí quem tiver interesse, tudo ou quiser abordar algum local mais específico, a gente pode dar uma aula que cada local daria uma aula aí bem longa. Então, basicamente, a ideia aqui é dar uma visão geral mesmo, bem geral, para quem está se formando, ou mais para ajudar também a pessoa a estudar neuroanatomia quando for estudar. Não quero que levem como uma regra geral, mas é algo bem frequente que com isso, né, aí 80% aí dos casos, com certeza vai facilitar bastante o entendimento, tá bem? Então, vamos lá. Pelo menos, não sei como é aí no Sesumar, né, mas na UEM, basicamente a neuroanatomia ela não é ensinada por um médico neurologista, um neurocirurgião ou outro médico qualquer que goste do tema. Então ela é ensinada muitas vezes por uma pessoa que não entende a importância clínica que aquilo vai ter. Então acaba te fazendo decorar todas as áreas de Brodmann, áreas do cerebelo que não servem para nada e por aí vai. Então ela é ensinada de uma forma muito confusa. E na hora de estudar neuroanato, basicamente o que tem que lembrar é o seguinte, que tudo é uma conexão elétrica organizada. Então sai de um ponto lá do cérebro responsável por determinada área, vai até um local da medula, depois vai até algum local periférico ou até tronco cerebral, que seja, de uma forma organizada, de uma forma contínua. Não tem saltos, as coisas são contínuas, né? Os cabos são os axônios dos neurônios. Então tudo é contínuo, tudo tem um ponto inicial, um ponto final, e aquilo é representado na mesma via. Então, quando for estudar, é importante ver isso, né? Ver qual é a função que aquilo está exercendo. E daí você desenhar o trajeto conforme essa função. É muito mais fácil do que você estudando por partes, tá? Porque senão vai ficar tudo bagunçado. E é importante também, na hora que estudar, perguntar para alguém, se não é o principal professor que está dando a matéria, se não é um neurologista, um neurocirurgião, perguntar para alguém que tem essa formação o que é mais importante saber daquele assunto, porque quando você pega um livro de neuronato, um livro texto, ele é muito denso. Então, várias coisas ali não vão ter uma aplicabilidade clínica relevante, né? Ficam mais a cargo até de curiosidade, tá bem? Então, vamos lá. Qual que é a primeira ideia? Começar pelo mais simples, né? Então, quando você vê, a gente tem a medula aqui, com mais ou menos umas 12 estruturas principais. O plexo braquial, você já vê que tem muito mais, tem todo esse novelamento aí das divisões. Aí, quando você vai para tronco encefálico, piora ainda mais, né? Fica cada vez mais cheio. E encéfalo, então, telencéfalo também, várias setas aí. Então, você tem isso para começar, começa pela medula, que é o mais simples. Por quê? Vai te dar uma base para você ir montando aquela rede lá do começo. Então você já vai sabendo onde está passando cada coisa e assim facilita muito mais o entendimento, tá bem? Então vamos lá. Outra coisa. A anatomia, ela seguiu um desenvolvimento natural aí das espécies. Então, primeira coisa que é importante lembrar é o seguinte: quando vai estudar, os livros falam muito esses termos: dorsal, rostral, caudal, ventral, né? Basicamente é isso. E lembrar que no telencéfalo, ou seja, aqui na parte do cérebro, de encéfalo, né? É essa orientação que eles usam, né? Então, rostral é o que está mais ali na fronte, o dorsal é o que está mais para cima, falar a verdade, o ventral é o que está mais para baixo, e o caudal é mais para o occipital. Então, tem essa disposição, porque isso, quando vai ler, confunde demais. Já no tronco encefálico, geralmente eles usam essa terminologia, né? Essa rosa dos ventos gira. Então, rostral, caudal, ventral e dorsal, aqui é imaginando alguém deitado, né? O paciente como se fosse um quadrúpede, não um bípede, tá bem? Então isso é importante saber porque na hora que vai ler confunde muito, até ficar com isso na cabeça. Basicamente também lembrar que geralmente o que é ventral tem uma relação mais motora, então o que é dorsal tem uma relação mais sensitiva. Então quando for estudar alguma coisa e ver que aquilo lá está numa área ventral, a área ventral da ponte, provavelmente aquilo lá vai ter um componente muito mais motor do que sensitivo. Isso ajuda bastante também. Outra coisa é que se você pegar o desenvolvimento entre as espécies, o que a gente ganhou mais? A parte frontal, né? E a parte aqui do final do lobo temporal. Então, fazendo uma linha aqui,
Basicamente, dessa linha para frente, óbvio, vão ter exceções, como eu disse, nada é uma regra geral, mas para facilitar o entendimento, se você traçar essa linha aqui que eu falei, acho que está todo mundo vendo aqui na setinha, para frente disso vão estar as funções que nos diferenciam dos outros, né, dos outras espécies de mamíferos. Então, a parte de raciocínio lógico, a parte de memória, a parte de conteúdo, vai estar dessa linha para frente. Agora, para trás vão estar mais funções motoras, funções visuais, funções auditivas primárias, né, e não a entender que aquilo é uma música, por exemplo, só entender que aquilo é um barulho, né, só a frequência. E por quê? Porque é a parte que os outros nossos ancestrais aí também têm. Então, o que diferencia a gente, onde concentra as funções principais cognitivas que só o humano tem, é dessa linha aqui para frente, tá bem? Aí tá. Isso foi só uma pincelada, assim, só para vocês entenderem como tem uma lógica a coisa, não é tudo jogado ao acaso, tá bem? Então, vamos lá. Então, quando for estudar medula, o que é importante separar? Na hora de estudar medula, separa a medula no que desce e no que sobe, tá bom? Isso fica muito mais fácil. A maioria das imagens de Atlas, todos também separam assim. Aquela imagem que eu coloquei lá no começo, o lado azul é um que sobe, o lado vermelho é o que desce. Não lembro se é bem essa cor, mas uma cor é um, outra cor é outra. Tá bem? Então vamos lá. O que tem para lembrar na medula que é importante, faz diferença clinicamente e é algo que vai ajudar bastante. Então, a gente tem alguns tratos, né, que são essas fibras que descem, os axônios ali que vão descendo. Então a gente tem o córtex espinal lateral, que é o nosso controle motor voluntário, tá bom? Principalmente até de extremidade mais distal, porque a nossa motricidade aqui da cintura escapular, cintura pélvica, nossa sustentação, tem outros tratos que também ajudam. Mas essa coordenação nossa motora fina, né? Esse movimento voluntário nosso preciso é mais o córtex espinal lateral mesmo, tá bom? Lembrar, daí, isso é o que desce. O que sobe? Espino talâmico lateral, que é dor e temperatura, tá bem? E o cordão posterior é bem na região posterior da medula, mais medial ali no meio, tem o trato grácil e o cuneiforme, tá? Eles são nessa ordem mesmo. Então, o grácil é o que entra primeiro, é para a perna. O cuneiforme é o que entra depois, é para membros superiores. Eles entram ali no nível de T6, tá? Entra o cuneiforme e daí a gente tem os dois. Então, eles são responsáveis pelo quê? Propriocepção, sensibilidade vibratória, tá? Estereognosia, ou seja, ele que dá aquela noção de como está a posição do nosso corpo mesmo de olhos fechados. Vocês se fecharem o olho conseguem saber se uma perna está em cima da outra, se o dedo está para cima, está para baixo. É esse trato que é responsável por isso, tá bom? Ah, vocês vão ler no livro, por exemplo, do tato epicrítico, tato protopático. O tato, por si só, ele vai tanto pelo espino talâmico anterior quanto pelo cordão posterior. Então é uma coisa que não ajuda muito a diferenciar. Quando a gente quer diferenciar, a gente usa isso que eu coloquei aqui, dor e temperatura, e o resto é a propriocepção, essa sensibilidade vibratória. Que um a gente chama dor e temperatura sensibilidade superficial, tá bem? E o outro a gente chama de sensibilidade profunda. É assim que muitas vezes vocês vão ouvir algum chefe de vocês falando, tá bom? E outra coisa que é importante lembrar é que no centro da medula a gente tem muitas fibras do parasimpático, simpático, que são responsáveis pelo controle autonômico, tá? Então, fibras mais centrais ali, quando acometidas, você vai ter sintomas, por exemplo, retenção urinária, bexiga neurogênica, né? Óbvio, existem vários tipos de lesão vesical, mas só para lembrar que, mais ou menos, se eu tiver um paciente com uma lesão, né, uma queixa urinária, uma queixa de retenção urinária, e eu estiver suspeitando de uma lesão medular, provavelmente vai ter um comprometimento dessa região central e não só lateral, tá? Então vamos lá. Aqui eu grifei o que era mais importante, né? Então aqui no 1A a gente tem o córtex espinal lateral, que é essa parte vermelha aqui do lado, tá bem? Do outro lado a gente tem aqui o 3, o sistema coluna dorso lemnisco medial, que é o fascículo grácil e cuneiforme, que é essa parte posterior aqui em azul, tá bem? E o 5 aqui, trato espinotalâmico lateral, tá? O 5A, que é essa parte também em azul. Se vocês perceberem, esses três que eu falei para vocês são onde está escrito CTLS. O que é esse CTLS? Vamos lá. O C significa o quê? Uma representação cervical. Lembra que eu falei que tudo é contínuo? Então, aquele homúnculo que a gente tem lá no córtex motor nosso, aquele homúnculo que aparece uma cabeçona gigante, o braço maior, a mão maior e as pernas pequenas, a gente tem tudo isso mantido por todo o trajeto das fibras, tanto para a sensibilidade quanto para a motricidade. Então, esses tratos, eles também vão respeitar isso. Afinal, é tudo conectado, né? É uma linha só. Então, lembrar que se está perto aqui da substância nossa cinzenta, né? Então, C aqui é
Então, tudo que é cervical geralmente está bem próximo aqui da substância cinzenta. E o sacral vai ficando mais para fora. Tá, por que que isso é importante, né? Não ia falar alguma coisa assim que não fosse importante. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Chegou esses dias no hospital aqui nosso, um paciente que tinha levado um tiro na coluna. O tiro dele, ele tinha levado na vértebra torácica, se eu não me engano, era T7, por aí, tá? E quando examinaram ele, ele tinha um nível sensitivo, ou seja, de uma parte para baixo ele não mais sentia nada e também não mexia lá para baixo. Era lá na região lombar, compatível com N1, T12, era bem mais para baixo. Aí você vai pensar assim, poxa, mas por que que tá lá para baixo, né? Se eu lesei minha coluna lá em cima, não teria que estar lá em cima a minha lesão? Aí que isso fica mais importante. Por quê? Vamos lá. Pensa que ele levou um tiro aqui, né? Aqui, foi aqui na lateral que ele levou, tá? Acho que tá todo mundo vendo a setinha. Fico sempre na dúvida se a setinha tá indo ou não, tá? Mas ele levou um tiro aqui na lateral. Então, se foi um tiro, por exemplo, que não entrou na medula inteira, foi só aqui na lateral, ele vai lesar a fibra sacral, fibra lombar, né? E vai preservar a torácica e cervical, mesmo sendo mais alto, tá bom? E a mesma coisa para a sensibilidade também. Vai cometer a sensibilidade aqui sacral, lombar e vai preservar o resto. Então, por isso que a gente tem, às vezes, isso que a gente chama de pseudo nível sensitivo. Que a gente examina o paciente, acha que a lesão está num lugar, aí você vai ver a lesão está lá em cima, tá? E isso é um conhecimento, assim, que não é tão difícil de ter, mas, por exemplo, o R4 aqui da coluna, né, porque chegou pela ortopedia, deu um esporro no R1, né? Por quê? Porque ele ele como ele tinha feito o exame e tinha dado num nível diferente da lesão, ele mandou o cara reexaminar, fazer um exame direito, sendo que o exame da pessoa estava certo, era totalmente compatível. Mas como o R4 da coluna não sabia disso, né, ele basicamente deu um esporro de graça na pessoa que estava falando certo. Tá bem? Então vamos lá. Isso aqui que eu falei é para a parte da substância branca. Para a parte da substância cinzenta. A cinzenta, ela vai se dividir também desse modo, aqui na região cinzenta da medula. Então, o que é mais medial vai controlar essa minha musculatura axial aqui, do meio do corpo, cintura escapular, cintura pélvica. E mais distal, vai ficando mais distal também nos nossos membros. Isso é importante para respeitar também para você conseguir essa dica na hora de examinar o paciente e pensar onde vai estar a lesão, tá bem? Então, só um exemplo prático aí para vocês, né? O que que tem a ver uma menininha fazendo yoga e uma surfista? Isso, por mais inútil que possa parecer, caiu numa prova de residência, porque às vezes eu acabo fazendo comentário, comentando questão de médio curso, e isso realmente caiu. Não acho que tinha utilidade, mas já que caiu numa prova de residência, quem sabe ajude vocês no futuro. Quem está começando tanto yoga quanto o surf, eles fazem essa hiperextensão, né? A coluna ali. Então, o que, que pode acontecer? Você pode lesar a coluna na região anterior, tá bem? Vou já explicar para vocês aqui. Então, quando a gente lesa a coluna por uma síndrome isquêmica, já volto na imagem da ressonância para vocês verem. Então, ele pega aquela região anterior, porque a gente tem uma artéria ali, que é a espinal anterior, que irriga ali a parte da frente da medula, tá bem? Então, vamos lá. O que, que você vai ter se chegar um surfista com um déficit desse? Então, ele vai ter uma síndrome de primeiro neurônio abaixo do nível da lesão, ou seja, ele vai ter, por exemplo, uma paraparesia, né, de membros inferiores, e pode ter um segundo neurônio no nível da lesão. Mas, basicamente, o que você vai mais reparar é que ele tem uma síndrome do primeiro neurônio abaixo do nível da lesão, né? Então, pode ter o sinal do canivete, tá? Ele pode ter hiperreflexia, que são coisas de primeiro neurônio. E sensitivo? O sensitivo, que é importante aquilo que eu falei no começo, ele vai ter essa que a gente chama de dissociação superficial profunda, ou seja, a dor e temperatura dele está acometida, mas a profunda está poupada. Por quê? Porque quando ele pega essa parte anterior da medula, voltando na imagem lá nossa da medula, ele vai fazer a isquemia daqui, tá? Vai vir daqui pela frente, tudo aqui na frente, até esse lado. Vai poupar justo aqui, o 3A e o 3B, tá bom? Porque a artéria aqui que passa aqui, a artéria espinal anterior, ela irriga essa parte aqui, os 2/3 anteriores. Então, o que, que o paciente vai ter, que é muito clássico? Você vai colocar lá o diapasão ou qualquer outra coisa, vibrando, ele não vai ele vai sentir, desculpa. Mas você faz um estímulo doloroso, ele não sente. Isso fala muito a favor dessa lesão anterior,
tá bem? Ele também, como vai pegar aquela parte do meio, pode ter sintomas na bexiga, né, incontinência urinária, disfunção sexual, e os reflexos, igual eu falei, vão estar exaltados. Toda lesão, uma suspeita de lesão medular que vocês atenderem algum dia, é importante ver o que é motor, o que é sensitivo, o que é autonômico e o que é reflexo, tá? E com isso, montando esses quatro, você já consegue saber onde está a lesão medular, tá bem? O grande marco de lesão medular é o nível sensitivo, tá bom? Então, vamos lá. O que é essa imagem aqui? Eu acho importante colocar a imagem, por mais que ressonância é algo um pouquinho mais difícil, eu mesmo saí da faculdade sem saber praticamente nada aí de ressonância, mas assim, só para vocês entenderem. A imagem aqui da direita, né, é uma ressonância. O líquor aqui, se vocês olharem, é essa parte branca, tá bom? Isso aqui é uma sequência que a gente chama de T2, tá? Um dia, se vocês quiserem, a gente discute as principais sequências, quando usa, mas por enquanto, para ser mais rápido poder explicar tudo, seria isso. O líquido branco é T2. Essa parte aqui do meio, pretinha, é a medula espinhal. Aí, se vocês vão descendo aqui, aqui no final ela tá toda pretinha certinho, no começo ela tá preta certinho, e aqui na frente a gente tem o que a gente chama de hipersinal, ou seja, tá mais branco aqui, tá hiperintenso, tá bem? Essa parte branca aqui corresponde a uma provável lesão, tá? Fica branco por vários tipos de lesões, mas nesse caso, compatível com a clínica, a gente pensa numa isquemia, tá bom? E poupando a parte posterior. Então você olha que tem uma parte preta por trás aqui normal, só a anterior que está cometida. Tá? Isso também, às vezes, esses sinais clássicos podem cair numa prova de residência. A gente tem o sinal dos olhos da cobra, né? Que a gente vê aqui uma bolinha, um retinho e uma bolinha, tá bom? Isso é um achado clássico de uma isquemia medular anterior, tá? Às vezes cai também em prova ali, alternativa 1, tem isso, esse epônimo, não é um epônimo, né? É um sinal clássico aí, e basicamente ajuda vocês, tá bem? Isso existe sim, essa lesão no surfista, tá bom? Existe até uma associação internacional de surfistas que lesaram a medula, para vocês terem ideia, tá? E onde que é mais comum isso? Geralmente é na coluna torácica, porque a coluna torácica é onde a gente tem menos anastomoses da artéria espinal anterior, que é a artéria que irriga a medula, com ramos da aorta, tá bom? Ramos posteriores ali da aorta que fazem anastomose e ajudam também a irrigar a medula, tá bem? Então, a coluna torácica geralmente é onde é mais suscetível à isquemia. Isso não significa que não pode acontecer no resto. Por exemplo, essa ressonância aqui é na cervical, tá? Vamos lá. Isso é de medula. Com isso de medula, vocês já basicamente matam aí várias coisas, tá bom? Aí, estudando o tronco encefálico. O tronco encefálico é uma das partes assim mais difíceis, porque tem vários núcleos, várias vias específicas, tá? Então, assim, isso aqui é só um apanhado geral mesmo, vai ajudar aí, igual eu falei, 80, 90% dos casos, mas existem falhas, não quero que vocês levem também com uma verdade absoluta de discutir um caso aí no internato e falar, pô, o assistente não sabe nada, porque eu aprendi desse jeito. Não, não é assim que funciona, tá bem? Então vamos lá. Para estudar o tronco encefálico, como que a gente faz? Isso aqui é o jeito que a gente aprende como neurologista, tá? Isso para vocês, óbvio que ia ficar completamente inviável, não tem por que ninguém saber disso. Mas coisas que são importantes saberem para ajudar. Vamos lá. Então, a gente, pelo menos eu tinha muito na faculdade a visão do seguinte, que o nervo, por exemplo, o oculomotor, ele vai ter um núcleo, que é o dele. O trigêmeo vai ter um núcleo, que é o dele. O facial vai ter um núcleo, que é o dele. Não, não é isso que acontece, tá? No tronco a gente tem vários e vários núcleos, igual essa imagem da direita, tá bom? O núcleo é quem dá a função. O nervo, ele é só uma avenida por onde vai passar essa função, né? Então, quando vocês pegam, por exemplo, o facial, que tem aquela coisa da musculatura da mímica facial, aí vocês leem lá que ele tem sensibilidade gustativa. Aí vocês ficam, por que tem a ver uma coisa com a outra? E acha que isso é do facial. Não é que isso é do facial. É porque existe o núcleo do facial, que tem essa comanda a motricidade e manda fibras para o nervo facial. Só que tem o núcleo do trato solitário, que é responsável pela gustação, pelo paladar, que pega uma parte das fibras dele e vai pelo facial. Outra parte vai pelo glossofaríngeo e outra parte vai pelo vago. Então, na hora de estudar, lembre-se disso, que quem detém a função que vocês leem é o núcleo, tá? E esse núcleo geralmente envia fibras até para mais de um nervo. Existem núcleos puros? Existem. O do troclear, o do abducente, é nervo e núcleo, acabou. Mas, principalmente nesses mais
inferiores, né, os núcleos mais inferiores, a gente tem mais núcleos do que nervos cranianos. Então isso é importante para vocês entenderem que, às vezes eu tive uma lesão e o paciente não está com a motricidade facial, da mímica facial alterada. Aí você fala assim, então ele vai ter gustação alterada? Não necessariamente, tá bem? Isso depende se pegou mais periférico, pegou mais central. Mas é importante, não precisa decorar essa tabela. O importante é saber que um nervo não tem só um núcleo, isso é independente. O nervo é só um caminho por onde o núcleo envia suas fibras. Isso é importante principalmente do óculo motor, que você tem a motricidade ocular extrínseca pelo núcleo do óculo motor, mas existe um núcleo que talvez vocês já tenham lido, que é Edgar Westphal, tá bom? Que comanda aquela parte de reflexo consensual, que ele envia fibras parasimpáticas através do óculo motor lá para a pupila, tá? E daí você pode fazer a miose, tá bom? Então vamos lá. Estudando o tronco cefálico, como que a gente faz? A gente tem que dividir entre o que é mesencéfalo, o que é ponte e o que é bulbo. Então a gente faz isso de cima para baixo primeiro, e depois do lado para o meio, tá? Então de cima para baixo, o que vai te ajudar? Existem nervos cranianos que vão te ajudar, existem nervos cranianos que não vão te ajudar. Ajuda se você tiver um conhecimento muito aprofundado de neuroanatomia. Então a gente acaba usando mais coisas, mas assim, o básico, o que ajuda e mata a questão facilmente, tá? Isso aqui eu até também respondi num comentário de questão de prova de residência lá do aplicativo do Medicurso. Então, basicamente, como que a gente faz? O mesencéfalo, quem que eu tenho lá? Então, tem terceiro par e quarto par. Se eu pego um paciente que tem uma oftalmoparesia, ou seja, não mexe o olho de um lado para o outro, né? Ou uma plegia, que é quando não mexe mesmo, não mexe completo. Ou uma diplopia. O que é diplopia? V duplo, tá bom? Ou a pupila está dilatada, ou a pitose, a pálpebra caída, tá bom? Se ele tem esses sintomas, isso aqui geralmente é associado à lesão do óculo motor. Então, se eu tenho isso aqui, provavelmente a lesão do meu paciente vai estar lá no mesencéfalo, tá bem? Vamos para a ponte. A ponte é onde eu tenho o sexto par, que é o abducente, e o facial. Então, se o paciente queixa só de diplopia quando ele vai abduzir o olho, ou seja, olhar para fora do lado acometido, né, não consegue ir para lá e dele ver duplo, também me ajuda a achar que a lesão está na ponte. Tem uma paralisia facial, também ajuda a achar que a lesão está na ponte, né, se for o padrão periférico, tá bom? Perda do paladar. É impossível você conseguir jogar. Óbvio, existem testes muito específicos, mas você no pronto-socorro jogar uma glicose 50% ou uma solução salina 50% na boca do paciente e conseguir falar que ele só está sentindo 2/3 posteriores, terço anterior. Por quê? Porque na hora de com a saliva mistura, isso não vai te ajudar em nada, tá? Então, assim, tem que usar coisas que ajudem, não o que atrapalhem, tá bom? Bulbo. Então, bulbo, quem que ajuda mais? O glosso faríngeo, o vago e hipoglosso, tá? Então, você pode ter náusea, vômito, porque isso está relacionado ao vago, tá bem? Ignora um pouquinho esse nistagmo que eu coloquei, tá? Você pode ter distúrbio de fala e deglutição. Em qual sentido de fala? O paciente ele não articula muito bem, porque a gente usa muito essa parte aqui nossa, palato, língua, para articular a fala. Então, não é um paciente que vocês lembram que, tá afásico. O que que afasia? É um distúrbio de linguagem, ou seja, ele não entende ou não se expressa bem. Ele entende e se expressa bem. O que ele não consegue fazer é um movimento com a boca para formar uma palavra correta. Então, se é uma palavra empastada, tá bem? Ele também não consegue engolir. Por que que isso é importante? Às vezes você pega paciente que teve lesão ali no bulbo, eu vou explicar mais para frente, a gente produz em média 1 a 2 litros de saliva por dia. Se ele não engole essa saliva, o lençol dele vai estar cheio, vai estar completamente molhado. E nisso você também já pega essa dica de que talvez tenha uma lesão no bulbo. O que que é importante? Trigêmeo. As funções do trigêmeo, o trigêmeo tem núcleos muito longos, muito longos. É esse azul aqui, ó, esse azul compridão, esse azul mais claro. Não te ajuda em nada, tá? Com conhecimento mais básico não vai ajudar em nada, tá bom? E o vestíbulo coclear, que é o oitavo par, ele é um nervo de mais difícil avaliação, tá bem? Os sintomas dele são mais difíceis, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para avaliar, e ele está numa transição bulbo-pontina. Então ele também não vai ajudar no conhecimento um pouco mais básico a topografar a lesão. Então, com essas dicas que eu dei desses principais, já consegue, assim, na maioria dos casos mesmo, entender onde está a lesão, tá bom? Só separar isso. Então, lembrar eu faço sempre 4-4-2, né? Do bulbo, ponte, mesencéfalo. Aí você risca o trigêmeo, risca o vestíbulo coclear e usa os outros. Isso ajuda pra caramba.
O acessório também não tem muita utilidade, porque ele é um nervo bem menos importante do que os outros, se for ver. E também ele tem filamentos que saem da medula cervical alta e vão para ele. Então também a gente acaba não usando tanto, tá bem? Ah, beleza, agora eu localizei minha lesão de cima para baixo. Agora eu preciso localizar ela do meio para o lado, né? Então, isso aqui é um corte de bulbo. Não precisa saber nada disso. Eu grifei o que precisa saber. Então, basicamente, a gente tem a pirâmide, que é no meio. Pirâmide é o quê? Sistema motor, motricidade. O que é um leminisco medial? É aquela sensibilidade profunda que eu falei lá atrás na medula, tá bem? Não estava medial na medula? Então vai estar medial no bulbo. Não tem por que ele ir para a lateral se ele era medial, né? A pirâmide também, tá? É bem anterior e é no meio. Ah, lembra o espino talâmico lateral, que era dor em temperatura? Ele vai continuar lateral aqui, o trato. Não tem por que ele ir para o meio. E do lado aqui a gente começa a ter o cerebelo ali se acoplando o núcleo e tem os pedúnculos cerebelares. Então ali passa muito fibra cerebelar. Com isso você já consegue saber o que é medial e o que é lateral. Então, para localizar medial, se eu pego motricidade e sensibilidade profunda, minha lesão vai estar mais para o meio, tá bom? Se eu pego dor e temperatura e eu tenho sintomas cerebelares, por exemplo, ataxia, né, dismetria, que é o quê? O paciente, você pede para ele colocar o dedo no nariz e abrir a mão, dedo no nariz e abrir a mão. Ele vai lá e coloca no olho. Isso acontece mesmo, tá bem? Infelizmente não deu para ficar botando vídeo de tudo, senão ia ficar muito longa a aula, né? Então botei coisas mais importantes assim mais para frente, tá bom? E você pode ter também, quando pega mais lateral, um clássico que é síndrome de Horner, que é a pálpebra caída, miose, tá bom? E anidrose. Por quê? Porque você pega as fibras simpáticas, tá bom? Então você vai acontecer essa tríade aqui da síndrome de Horner, tá bem? Vamos lá. Então aqui, o que é isso aqui? Só para vocês irem se adaptando também com alguns termos. Isso é uma ressonância, tá bem? A sequência que a gente usa aqui é difusão. Ela é a primeira sequência, primeiro exame. Você pega uma ressonância para ver, quando chegar aí um paciente de vocês tiver uma ressonância para ver, a primeira sequência que vocês têm que abrir é a ressonância. E como que vem a ressonância? A ressonância é tudo preto, mas a massa encefálica vem um cinzinho, e o que está branco, geralmente é que não difundiu água, ou seja, num AVC, a primeira imagem que se altera em poucos minutos, é a difusão, tá bom? Então, o que está lesado está branco, tá bem? Então, aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é um caso real, não é nada que eu peguei de outros lugares, não, peguei lá do próprio serviço, tá bem? Aqui a gente tem o quê? Uma lesão do cerebelo, aqui, tá bem? E aqui você olha aqui, é a altura do bulbo, tá? Vocês não são obrigados a saber, mas só falando, bulbo. Então aqui eu teria um bulbo lateral, tá? Porque tá mais lateral aqui, e vocês olham aqui o meinho tá livre. Então o que eu vou esperar nisso? Só pelas regrinhas que a gente falou. Então eu vou ter lesão cerebelar, eu posso ter um Horner, posso ter a dor e temperatura. Beleza. O que eu posso ter aqui de nervo craniano por estar no bulbo? Opa, posso ter glossofaríngeo, vago, hipoglosso. Então talvez tenha um distúrbio de fala e deglutição, desautonomia, porque o núcleo ambíguo é o que dá as fibras parasimpáticas para o vago, tá bem? Então vamos lá. Isso aqui é uma das mais clássicas, tá bem? Que chama Wallenberg, tá? Quando que ela acontece? É quando a gente obstrui essa artériazinha aqui embaixo, ó, que a gente chama de paica, porque em português não ia ficar muito bom, então a gente fala paica, tá? Que ela é um ramo da vertebral. E ela faz essa irrigação, bulbo lateral e cerebelo, tá bem? Então, ó, só com aquela regrinha a gente já mata o clássico dela. O que é o clássico dela? São 8 coisas. Então, ó, o oitavo, com aquela regrinha matou. Ele tem uma hemataxia. Fibras simpáticas do Horner que eu falei, também. Pega o ambíguo, disfagia, disfonia, desartria, também. Trato espinotalâmico lateral, que eu tinha comentado. Como é no tronco, tudo que é no tronco geralmente é cruzado. Então você pega a face de um lado e corpo do outro. Hipoestesia no hemicorpo contralateral. Também a gente já tinha falado. Esse espinal do trigêmeo é o que eu falei do dor e temperatura ser desse lado. Então também naquela regrinha também já entra. Tá? O vestibular, que realmente é mais difícil de avaliar, mas tem nessa síndrome, mas não precisa. Tá bom? A hipogeusia ipsilateral é por causa também do glossofaríngeo, que tem estímulo do paladar, tá bem?
e a desautonomia por causa do núcleo dorsal do vago. Só corrigindo lá que eu tinha falado do ambíguo, é o núcleo dorsal do vago, tá bem? Então, só com aquela regrinha, você já mata a síndrome inteira. Usando aquela regrinha básica, falta só o vestibular para não complicar muito. Mas essas síndromes clássicas, elas foram descritas pelos próprios neurologistas que viram pela primeira vez, e a gente não atende um paciente e fala, nossa, tem tudo, então é um Wallenberg. Ah, não tem um, então não é. Não, essas síndromes funcionam com base no jeitão mesmo. Você pega um paciente, ele é um jeitão de Wallenberg, tá bem? Essa síndrome é bem importante, porque como ela pega dessas desautonomias, tá? E aqui a gente tem um núcleo, né? Não coloquei aqui, mas chama núcleo pré-Botzinger, que é o centro respiratório. Então é um paciente que está dormindo, de repente ele para de respirar e morre. Tá? Então é um paciente que chega pra gente, a gente deixa 7 dias na UTI até a gente ter segurança de que não vai fazer essa desautonomia. Enquanto os outros AVC, geralmente a gente deixa 24 horas, 48 horas. Tá bem? Então, esse aqui é um caso realmente que chegou pra gente lá, só para vocês verem, tá? Ele tinha feito... Ele teve mais coisa, mas assim, só para vocês verem aqui, eu filmei hoje isso aqui lá, tá bom? Então, ó, aqui começa a ver, aqui é uma tomografia. Então, aqui eu comecei a ver o cerebelo. Aqui tá branquinho, aqui eu tenho uma área preta. Isso aqui é isquemia do cerebelo, tá bem? Tronco encefálico, na tomografia, é muito ruim de avaliar. Mas quando eu vejo um cerebelo assim, eu já penso que vai ter acometimento ali. E daí eu já vejo se bate com a clínica do paciente. Tá bem? Aqui do bulbo vai ser bem ruim de ver, então vou acabar não mostrando, porque a tomografia também o paciente estava agitado, tremeu, cria muito artefato. Mas só de ver essa imagem aqui do cerebelo, né, essa imagem isquêmica, já dá para imaginar que vai fazer aquela lesão. Por que é importante saber os nervos cranianos, se é do mesencéfalo, bonte e bulbo? Porque esses pacientes, geralmente, eles são pacientes já muito ruins, assim, que as artérias são muito ruins, são coronariopatas, já acompanham no cardiologista, já infartaram, são tabagistas. Então, eles, ao longo da vida, vão fazendo pequenos infartos. E às vezes a gente olha lá na ponte, por exemplo, ele tem uma lacuna isquêmica, ele teve um infarto lá. Aí você tem que pensar, pô, será que isso é da lesão agora? Ou será que isso é antigo e não fez nada? Por isso que é importante, porque senão esses pacientes a gente fica vendo muito mais lesão do que realmente eles têm clinicamente. Tá bem? Deixa eu só passar aqui. Então vamos lá. Aqui foi da imagem. Aí quando vocês estão estudando, vocês também veem que tem um monte de acidente ósseo no crânio. Um monte de coisa que não importa, tá? Mas se você não tem alguma pessoa tipo, para direcionar no estudo, você vai ficar decorando, né, um item por item, tudo isso aqui. Então, na hora de pensar, tem que pensar assim, o que está passando junto aqui nessa região, tá bem? Então aqui eu selecionei os principais assim que a gente vê, então só para detalhar alguns, tá? Seio cavernoso, esse é provavelmente um dos mais importantes aí da anatomia do crânio, tá bom? O seio cavernoso, ele fica nessa região aqui, tá? É onde entra a carótida, né? É um sulco, então, plexo venoso, tudo que é seio é onde passa um plexo venoso. Então, vamos lá. É aqui, tá bem? O que que a gente vai ter lá, que é importante de vocês verem, e daí vocês vão entendendo, como tudo é mais organizado um pouco. Lá, a gente tem o próprio seio cavernoso, tá bom? A gente, que é o plexo cavernoso, plexo venoso cavernoso. A gente tem a artéria carótida interna passando junto, o quiasma óptico com a hipófise, tá bem? E daí pensa assim, ele é mais aqui para frente. Aqui para frente minha tá o olho. Então, por ali devem passar algumas coisas que vão para o meu olho. O que que vai para o meu olho de nervo craniano, né? Então você tem que lembrar, o terceiro óculo motor vai, troclear vai, abducente vai. Então só de lembrar que vai para perto do olho já sabe mais ou menos o que está indo lá. V1 é o ramo oftálmico do trigêmeo. E V2 é o ramo maxilar, né? Então, tudo bem, o maxilar tem menos a ver, mas o resto tá tudo indo para o olho. Então, fica mais fácil de decorar do que ficar olhando a imagem e decorando, tá bem? Então, se você tem uma lesão ali, geralmente pode acontecer uma fístula aqui da carótida com esse plexo fica cheio, né? Porque não aguenta a pressão arterial, ele vai ficando engurgitado, e daí você tem uma lesão dessas estruturas, tá bem? Então, pode ser meningioma, pode ser um adenoma de hipófise, tá? Pode ser uma metástase, pode ser uma fístula, várias coisas que acometem ali. Então, o paciente que, como ali vai tudo pro olho, pensa, ele vai chegar, ó, vai ter esse edema aqui conjuntival, né? Bem vermelho, vivo mesmo, tá bem? Aqui você faz a tomo,
também você vê que está bem alterado, está bem demasiado. Aí, quando faz a arteriografia, a gente vê uma fístula, realmente saindo da carótida, uma fístula, tá bem? E depois o tratamento, que é embolizar, é cortar esse fluxo, o olho fica normal. Mas essa paciente, quando chegou, provavelmente ela tinha o quê? Alteração da motilidade ocular, porque é os nervos principais que passam lá, tá bem? Aí lembrar também que o abducente provavelmente é o primeiro que ela teve de alteração, porque ele está bem lá no meio. Vai ser o primeiro a ser comprimido e machucado, né, lesado, tá bem? Outra coisa que é importante, ali na mesma região. Lá a gente tem o ápice orbitário, que é um triângulo, né? Aqui é um triângulo, tá bem? Então lá, o que a gente tem passando? A gente ali tem o seio cavernoso, porque ali tem a fissura orbital superior e aqui tem o canal óptico. Então, pelo canal óptico, vai passar o quê? O que é responsável pela visão. Então, é o segundo nervo craniano e a artéria oftalmica, tá bem? Acho que aqui, ó, que dá para ver melhor do lado direito, tem uma artéria e um nervo. Isso é o que passa no canal óptico. Aqui em cima a gente tem a fissura orbital superior, que é ali perto do seio cavernoso, que tem o forame oval, forame redondo, tá bem? Mas ali a gente vai ver o que? Daí passando. O que vai para o olho mesmo daquilo que tinha no seio cavernoso. Então, o terceiro, quarto e sexto, que é tudo da motilidade ocular, e o ramo oftálmico do trigêmeo, tá bem? Também, se você tiver uma lesão aqui, você vai lesar esses nervos e daí você já sabe a clínica. Então, se chega um paciente com sintoma de perda de acuidade visual, também não consegue movimentar o olho, você vai olhar um exame de imagem, você tem que olhar para esse lugar. Quando a gente vê uma ressonância, a ressonância tem muita informação. Se você não direcionar o que você, para onde você vai olhar, você vai se perder na ressonância, demora muito. Então você tem que pensar o que você quer ver para escolher a sequência da ressonância que você quer ver e onde você vai ver da ressonância. Não tem como você ficar vendo a ressonância inteira, ainda mais no contexto de pronto-socorro, tá bem? Então aqui também é um exemplo, né? O paciente tem uma compressão aqui do ápice orbitário. Aí aqui, ó, isso aqui em branco é um músculo, é o ventre muscular. Então, ó, compara com o outro lado. Na neurologia é sempre importante comparar. Então você tem um edema aqui dos músculos, tá bem? E mais a clínica do paciente, que não vai conseguir mexer direito o olho, vai estar com piora da acuidade visual, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é importante também vocês saberem, tá? Quando o paciente, existem dois tipos de queixa que o paciente, quando tem alguma queixa visual, ele fala. Ou ele fala que um lado está preto, não está enxergando muito bem um lado, ou ele fala que não enxerga bem geral. Então, perda de acuidade visual é quando ele não enxerga bem geral, né? Então, o míope, por exemplo, o míope ele tem perda de acuidade visual, né? Por um erro refrativo, tá? Então ele não enxerga bem, não importa para que lado ele olha, ele não enxerga bem, tá bem? Isso, se for neurológico, né? Um paciente com uma queixa súbita de diminuição da acuidade visual, ele pode ter uma lesão pré-quiasmática, ou seja, tem o quiasma aqui, ó. Opa, eu esqueci dessa, acabei esquecendo dessa imagem, mas aqui daria para ver o quiasma. Então, voltando aqui, né? Aqui a gente tem o quiasma, então a lesão vai estar para frente do quiasma, tá bem? Isso pode ser o quê? Uma neurite óptica, retinopatia diabética ou erros de refração, miopia, estigmatismo e afins. Mas se o paciente chega para você e fala assim, olha, isso, óbvio, existem exceções para isso que eu estou falando, mas com isso a grande maioria está englobado. Tem uma perda do campo visual, então você vai lá, oclui o olho do paciente de um lado, faz aquela campimetria por confrontação, que é, meu dedo está parado ou está mexendo, né? E vê que o paciente, por exemplo, ele enxerga bem aqui na frente, mas o lado aqui, o campo temporal dele, o lado, ele não enxerga bem, tá? Mas aonde ele enxerga completamente bem. Isso é uma perda de campo visual. Isso mostra que a lesão provavelmente está pós-quiasmática, tá? Isso pode ser uma lesão vascular, neoplásica, até uma crise epilética focal, tá bom? No campo visual, também o paciente pode se queixar disso, tá bem? Isso é do nervo óptico, tá? Então, com isso aqui, já ajuda a saber onde está a lesão na hora de olhar uma imagem, tá bom? Vamos lá. Dica do óculo motor, que é o da motricidade. Então, vamos lá. O óculo motor, ele se divide assim, ó. Aqui nesse canto inferior aqui, a gente vê que tem as fibras em roxo, elas mostram as fibras parasimpáticas, ou seja, vai controlar a pupila, né? Fazer a miose pupilar. E no meio a gente tem a motilidade ocular extrínseca, tá bem? Então, se a gente tem uma lesão periférica, uma compressão por fora, eu vou lesar o que primeiro? Minha parasimpática. Então, ele é um paciente, aqui ó, lesão extrínseca. Tipo o quê? Hérnia de Unckel, quando aumenta a pressão intracraniana e tem uma herniação. Então, você vai ter uma alteração pupilar, tá bom?
Então é o que a gente chama o quê? Que o paciente está na UTI, isso é muito comum na UTI. A gente pega um trauma grave, um TCE, o paciente vai lá para a UTI, a gente monitoriza a pressão intracraniana, até que uma hora a gente olha, vai reavaliar e fala assim, pô, o paciente abriu pupila. O que é esse abriu pupila? Provavelmente ele fez essa hérnia de Uncus, que é o quê? Ele foi lá, aqui é o Uncus, que é uma parte do lobo temporal, comprime o terceiro nervo craniano, que está passando ali perto, e pega essas fibras de fora. Então o paciente vai ter uma alteração pupilar. Geralmente ele está sedado, entubado, você não vai conseguir muito ver movimentação do olho, mas ele não vai ter motilidade ocular extrínseca, tá bem? Isso se for um tumor, por exemplo, algo mais crônico que está comprimindo ali, vai ficar mais evidente essa preservação da motilidade, mas com alteração pupilar, tá bem? Ah, eu tenho uma paciente que fez uma lesão intrínseca, ou seja, machucou o nervo de dentro para fora. Quando que acontece isso? Quando eu tenho lesão do vasa nervorum, que é o que? Os pequenos vasinhos que irrigam o nervo. Então, quem que faz isso muito? Microangiopatia diabética. Então, se vocês pegarem um paciente diabético já de longa data, né, que já tem nefropatia diabética, já tem até lesão retiniana diabética, vale a pena vocês verem isso. Às vezes ele tem uma limitação da motilidade ocular, não é algo que o olho é parado, mas você vê que limita, muitas vezes assimétrico, tá bem? Só que ele não tem alteração da pupila. Então você joga a luz, a pupila contrai, tá bem? Então isso aqui é o que eu expliquei, das fibras, né, por fora e por dentro, tá? Aí, outra coisa também que confunde muito, não precisa saber isso, mas é só o quê? A gente decora, quando está estudando neuronato, que campo visual é aqui no córtex calcarino, que é aqui no lobo occipital, é minha área da visão. É a área da visão, tudo bem. Mas para chegar até lá tem que passar por muita coisa. Então sai aqui o nervo óptico, vai para o quiasma, né? Parte das fibras cruzam, parte das fibras continuam e vão lá para o córtex. Ele pode ter lesão em diversos pontos. Então, se chega um paciente com lesão de campo visual, às vezes é difícil avaliar beira-leito, como que é esse campo, tá bom? Numa campimetria eletrônica que o oftalmo faz é 1000 vezes mais fácil para a gente faz mais grosseiro mesmo, tá bom? Mas isso ajuda mesmo grosseiro a gente ver onde vai estar a lesão. Por quê? Cada ponto desses, a lesão é responsável por uma artéria. Então, aquela coisa de, é posterior aqui, então é cerebral posterior. Então, eu tenho déficit visual, é da cerebral posterior. Não. Pode ser de outras artérias, tá bem? Então, nunca comprem que ele tem um déficit de campo visual, vai ser lá da cerebral posterior. Não, pode ser de outros ramos, porque vão pegar as radiações ópticas, tá bom? Então, isso, ó, artéria coronária anterior, artéria cerebral média, tem várias outras artérias que podem lesar ali, tá bem? Só para também tudo é absoluto, tá bom? Aqui é do forame jugular, eu tinha colocado inicialmente, mas achei que ficou um pouco forçado, tá bem? Acho que aqui, não sei, vida certa, acho que a internet está ruim, tá? Mas vamos lá. Qual que é a parte aqui importante? Então, se o paciente tem uma alteração de linguagem, tá bem? Ou uma alteração cognitiva, tá? Há grandes chances do quê? Da lesão ser cortical. Existem exceções? Existem. Pode ser no tálamo, pode ser no tálamo, pode ser subcortical, pode. Mas assim, grande maioria das vezes, linguagem, cognição é algo superior, é algo cortical, é algo que só a gente tem. Você não vai conseguir avaliar isso num cachorro, num macaco. Então, você não consegue avaliar isso neles, provavelmente é uma lesão mais cortical, uma lesão mais superficial, tá bem? Então, isso é importante para quê? Para você saber os padrões de irrigação arterial, tá bom? Então, vamos lá. O polígono de Willis, desse jeito, que é bonitinho nos livros, ele existe só em 25% da população sem variação anatômica. O resto sempre tem alguma variação. Então, isso, na hora de ver um exame de imagem, também é mais difícil, tá bem? O que importa é, igual eu falei, as coisas têm jeitos, né? Então, você vê que determinada artéria geralmente causa determinados sintomas, tá bom? O jeitão daquilo. Pode ter sintomas diferentes que não são tão clássicos? Pode. Mas a gente vai tudo pelo espectro mais global da lesão, tá bem? A gente escolhe os déficits principais que a gente valoriza, que são mais importantes, que é o que vai ajudar a gente a tomografar a lesão, tá bom? Então, isso aqui é uma vista anterior, porque a gente tem a circulação posterior, que a gente chama que é vértebro-basilar, que são as artérias vertebrais, que se juntam, formam a basilar, e dão aqueles ramos que irrigam o tronco encefálico e cerebelo, tá? Tronco encefálico é bulbo, ponte, mesencéfalo. E daí a gente tem as artérias da circulação anterior, que vem da carótida,
que são as responsáveis por irrigar o hemisfério cerebral, núcleos da base, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente tem uma lesão, tá? A gente olha a lesão assim, tá bom? Então, principalmente essas lesões mais periféricas, tá? Então, a artéria cerebral média, ela irriga essa área em amarelo. Por que que é importante essa imagem? Porque aqui, na frente, a gente tem a região da motricidade da perna, no homúnculo. E aqui para baixo a gente vai tendo membros, né, membro superior e face. Então, aqui em cima, que é da perna, você vê que é da cerebral anterior. Então, geralmente, o paciente que tem uma AVC de cerebral média, ele vai ter uma preservação da perna, tá bem? Então, isso é importante que você já vai para a tomografia ou para a ressonância direcionado, tá bom? Isso é uma das coisas mais importantes, assim, essa preservação da perna num AVC de cerebral médio. Ele vem com a face, tá? E com o corpo hemiparético, hemiplégico, só que ele tem a perna preservada, tá bem? Aí, o que é importante da artéria cerebral média? Aqui nesse slide dá para ver. Ela vem aqui e é um dos ramos principais da carótida, é o principal ramo da carótida interna, né? Então ele vem para cá e nesse caminho ela dá um monte de raminho para essa parte aqui de núcleos da base, tá bom? Núcleo caudado, cápsula interna. Cápsula interna é onde juntam todas as nossas fibras motoras, tá bom? Putamen, globo pálido. Então, quando pega um desses raminhos, ou pega muito proximal aqui, que a gente chama de M1, o paciente ele pode ter acometimento da perna. Por quê? Porque o córtex da perna vai estar preservado. Só que aqui onde junta a fibra da perna vai estar acometido, tá? Isso também é importante. Outra coisa que é importante. Aqui ela se divide em superior e inferior. Então, quando eu falo que o predomínio é mais de membros, né, membro superior e face, provavelmente o trombo ele vai estar daqui para frente, porque ele poupou essa parte, tá bem? Isso é importante quando a gente vai ver uma angiotomografia, que é a tomografia com contraste para localizar a lesão, bem? Que são esses territórios aqui, né? Os ramos profundos e depois esses ramos, né, mais periféricos aqui que vão para o córtex. E aqui, ó, que eu falei, é da artéria cerebral anterior, essa parte em azul, tá bem? Vamos lá. A gente tem as principais síndromes, assim, da artéria cerebral, né? Cerebral média, principalmente. Então, igual eu falei, a divisão superior, você vai ter, geralmente, uma afasia que é mais de Broca, é uma afasia que a gente chama de afasia mais motora. Então, o paciente ele entende muito bem o que você fala, mas não articula muito bem a palavra, tá? Ele trava. Na hora que você pede para ele ver um carro, ele fica e não vai, e não sai a palavra carro, tá bom? Diferentemente do Wernicke, que é essa parte aqui, ó, quando pega mais para posterior, tá bom? O que que o do Wernicke ele é? É aquele que você pede para ele fazer um comando, ele não entende, aí você mostra um carro, ele vai falar assim, ah, eu sei o que está acontecendo aqui, fazenda. Ele começa a falar palavras que não tem nada a ver com sentido com aquilo, tá bom? Agora, por exemplo, você pega só aquele território profundo que eu falei, você vai ter sintomas motores, mas você não vai ter, lembra que eu falei, sintomas corticais, ou seja, a linguagem está preservada. Então, o paciente que chega completamente hemiplégico, da perna, braço e face, mas ele não tem alteração, né, afasia, ele não tem um Broca, não tem um Wernicke, ele entende tudo que você fala, só que ele está parético, tá bem? Por quê? Porque pegou só ali dentro, não pegou a função cortical. Por isso que é importante aquela coisa de, se tem comprometimento da função cortical, quer dizer que pegou a parte cortical, pegou a afasia. Se tem afasia, pegou cortical, tá? Isso que é importante. Tá? E se pegar lá o tronco, que é aquele comecinho que eu mostrei, que é o tronco, aí você soma todos os outros três, tá bem? Ah, o que que muda para a direita? A direita não é geralmente nossa linguagem, porque nossa linguagem nos destros, 90% fica mais ou menos, né? 90% fica no lobo esquerdo e quem é canhoto, né, nos sinistros, fica 60, 70%, dependendo, fica a área da linguagem. Então, o que eu tenho do lado direito? Do lado direito é que me dá a sensação de M1, ou seja, o lado direito é quem vai olhar para o meu lado esquerdo, vai saber o que está acontecendo lá. Então, vocês já devem ter ouvido falar aquele paciente heminegligente. O que é heminegligente? Ele vai estar com o déficit motor à esquerda, tá? Esse do lado direito, ele vai estar com o déficit motor à esquerda, mas ele não lembra o que existe aquele lado dele. Então, hoje de manhã chegou um paciente ali no socorro. Ele pegou, tinha um déficit motor à esquerda, eu ergui a mão dele, coloquei na frente do rosto dele e perguntei, de quem é essa mão? Ele, é sua.
Ele não reconhece aquilo como dele, tá? Pedia para ele olhar para o lado. Então, eu segue meu dedo. Ele ia para o lado direito, sem problema nenhum. Quando eu fui para o lado esquerdo, ele para. Ele não vai para o lado esquerdo. Ele foi se cobrir, puxar o lençol, ele cobriu só o lado direito, tá bem? Então, isso é um clássico, né? Essa negligência é um clássico de quando pega o lado direito. Além do déficit motor, você também tem isso. E geralmente ele tem a fala preservada, né? A fala preservada, a compreensão preservada, mas ele não reconhece o lado esquerdo. Você faz uma linha num sulfite e fala assim, para ele cortar no meio a linha, fazer um risco no meio da linha. Ele não faz um risco no meio, ele faz um risco num 1/4 da linha, tá? Só na metade direita. Ele faz como se dividisse a linha em dois e faz um risco na metade direita. Ele ignora a esquerda. Você mostra uma figura que a gente tem no NIH, é uma figura que de um lado é uma menininha subindo num banco e derrubando o menininho, e do outro lado é uma mulher lavando a louça, tá? Ele só fala uma das coisas que está acontecendo na figura, não fala outra, tá? Essa negligência é bem mais forte quando você pega um paciente logo na fase aguda e depois ela tende a dar uma melhorada, tá bem? Mas também pode ficar residual. Vamos lá. Cerebral anterior e posterior vou pular, porque o mais clássico é a cerebral média também, é o que provavelmente vai cair em prova de residência para vocês, prova da faculdade. É o mais clássico, é o mais cobrado, é essa diferenciação da heminegligência, quando é a direita, e da afasia, quando é a esquerda, tá bem? A afasia, vocês vão aprender assim, que é Broca e Wernicke, mas na prática a gente tem outros subtipos também. Então, mais para prova, conhecimento normal, tente decorar o jeitão do Broca, jeitão do Wernicke, tá bem? Vamos lá. Aí, quando também for num caso clínico de clínica, vocês vão descobrir, não sei se vocês ainda já têm essa noção ou não, que você pode responder lúpus e HIV para tudo, porque pode dar tudo. Qual que é a resposta que não tem muito erro na neuro? É você falar que a lesão está no tálamo, tá bom? Então, o tálamo pra gente é tipo a caixa de Pandora. Por quê? Porque todas as vias praticamente vão para o tálamo. O tálamo, ele conecta tudo. Ele é um que a gente chama de relé de várias vias. Então, várias vias vão lá, mandam mensagem para o tálamo e do tálamo vai para o córtex. Então, o tálamo tem muitas funções. Então, uma isquemia de tálamo pode dar diversas coisas, é algo muito complexo, tá? Então, assim, sinceramente, meu conselho para vocês é ignorem a existência do tálamo. Saibam que ele existe, que tudo vai para lá. Se tiver que chutar alguma coisa, alguma vez quando alguém te perguntar, fala tálamo, que a chance de você errar é difícil, tá bem? Mas ele, para saber pormenores dele, eu ainda estou tentando desenvolver alguma coisa mais simples aí, mas ainda não consegui uma forma bisurada de ensinar tálamo. Tem outras coisas para ensinar, plexo braquial, NIH mesmo, que é a escala, mas tálamo ainda não consegui, tá bem? Aí para ficar um pouquinho mais dinâmico, eu trouxe um exame para vocês que é para mostrar como que a gente vê um exame de imagem, assim, o básico mesmo. A gente pede muita angiotomo, né, logo no começo. Então a gente faz a tomo pro protocolo AVC, vê se tem uma malha isquêmica e já pede para contrastar para fazer uma angiotomo. Porque hoje com a trombectomia é importante a gente saber se o trombo tá logo no começo da artéria ou mais pro final da artéria. Então aqui vou mostrar para vocês como que funciona basicamente. Então aqui na imagem, tá? A gente tem a aorta ascendente, essa parte branca, a aorta descendente, essa outra parte branca, tá bom? Vamos lá. Aí a gente vai passando a aorta, né? Se vocês lembrarem, ela dá 3 ramos: tronco bracocefálico, carótida comum esquerda e subclave esquerda. Depois o tronco bracocefálico se divide em subclave direita e carótida direita, tá bom? Então vamos lá. Ali dividiu primeiro o tronco, carótida, aqui subclave. Então aqui eu tenho as 3. Ó, vou subindo, tem as 3: tronco bracocefálico, carótida esquerda, subclave esquerda. Tá bem? São as bolinhas brancas aqui, tá? Aí continuando a imagem, aqui eu já vou tendo a formação do quê? Aqui eu tenho a minha carótida, aqui eu tenho a minha subclave do lado esquerdo, aqui eu tenho a carótida do lado direito e a subclave do lado direito, tá bem? Por que isso é importante? Porque às vezes você pega a paciente e tem várias placas na carótida dela já logo no começo, isso ajuda você a pensar no mecanismo do AVC. Ou dissecou a carótida, dissecou uma vertebral, uma subclave, a gente vai vendo. Como que eu acho a vertebral? Lembra, o sistema posterior é da vertebral. Então a vertebral ela é a primeira artéria que a subclave dá de ramo, tá? Então quando eu vou subindo a imagem aqui ó, esse ponto aqui ó, a subclave já está aqui, já está dando um raminho. Esse raminho é a vertebral. Se vocês olharem, ela vai continuar ali bem paralela à vértebra. Ali. Pronto, ali está a minha vertebral. A outra vertebral está saindo aqui da subclave também. Aqui, ó.
deixar o ponto mais bonitinho aqui para vocês, mas aqui. Porque aqui pegou um cortezinho mais longo, mas aqui já está saindo a minha vertebral da subclave. Então, uma vertebral aqui, outra está saindo aqui. A gente vai subindo a imagem. Aqui eu tenho minhas duas vertebrais. Vertebral tá à direita, vertebral esquerda, carótida esquerda, ou carótida direita, carótida esquerda. Tá bem? Então, a gente vai acompanhando ela subindo. Como é que a gente faz geralmente? A gente primeiro olha a circulação anterior, então eu vejo toda a carótida, cerebral, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, comunicante posterior, e depois eu volto todo o exame e vejo a vertebral, tá bom? Se vocês separarem, essa vertebral aqui da esquerda é bem menor que a da direita é uma bolinha maior. O que isso pode ser? Isso pode ser dissecção, ou isso pode ser, na maioria dos casos, artéria vertebral hipoplásica, que é uma variação anatômica. Geralmente a gente tem uma artéria vertebral menor que a outra, e na maioria das pessoas a artéria vertebral esquerda geralmente é menor que a direita. Porque eu ainda não sei a resposta, tá bom? Mas é assim. Então, como que eu sei se é dissecção ou se é uma hipoplasia? Geralmente a dissecção é num ponto. Então ela não começa pequena, continua pequena e vai pequena até o fim. Ela é maior, depois ela estreita, depois ela larga de novo. Tá? Nesse caso aqui é só hipoplásica, porque ela já começou pequenininha. E olhem agora para as vertebrais, ignorem as carótidas, tá bom? Vocês vão olhar que ela vai subindo, tá bem? E ela continua subindo pequenininha, tá? Então a vertebral, ela vai... Opa, voltei todo o exame aqui. Vamos voltar lá? Vou dar o pause aqui. Então a vertebral, ela sobe, ela entra aqui no forame intervertebral e sobe por 6 segmentos, tá? Vertebrais mais ou menos, tá bem? Até entrar no encéfalo e daí se juntar e formar basilar, tá bom? Então vamos voltar lá para ver, ó. Ela vai subindo, um de um lado, outro aqui do outro, foi subindo as duas, vai subindo, subindo, sem alteração nenhuma, tá bom? Foram subindo as duas, uma sempre menor que a outra, por todo o trajeto, que foi o que eu falei que é importante, vai subindo, tá? Aí ela entra aqui no crânio, a gente se perde um pouquinho nela, tá? No corte espessado depois a gente vê melhor, e as duas estão aqui, ó. Uma estava aqui, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Ela estava uma aqui e outra aqui. Aí elas vão e se juntam para formar uma artéria única, que é a basilar. Aqui formou a basilar, tá bem? Então essa aqui é a famosa artéria basilar. Por que ela é tão importante? Porque o AVC dela é uma tragédia, tá? Então quando você tem uma interrupção do fluxo sanguíneo de basilar, é uma tragédia para o paciente, porque você pega todo o tronco dele praticamente, né? Então pode dar um AVC muito, muito grave para o paciente, tá bom? Principalmente ali mesencéfalo, ponte, tá? O bulbo às vezes preserva um pouquinho. Aí continua a basilar, a gente vai vendo a basilar ali subindo, bem bonitinha no meio, tá até aqui. Aí ela vai dar os dois ramos principais, que é cerebral posterior e cerebral posterior, tá bem? Aqui já dá para ver cerebral posterior saindo, porque como o corte ele é de um plano só, às vezes a gente vê um pedaço dela, sendo que aqui ainda não apareceu a saída, mas aqui a gente consegue ver começando a sair, ó. Se dá um play ali, tá? Então aqui, ó, voltar aqui, ó, basilar, cerebral posterior. Outra cerebral posterior sai aqui, mas o corte ficou um pouquinho ruim de ver. Na imagem espessada é melhor, mas a gente viu contornando aqui, ó. Tá, então, é esse pontinho aqui, ó, que daí contorna, tá bem? Isso é cerebral posterior, é isso que a gente vê basicamente, tá bom? Ah, agora vamos lá para a parte anterior, como que a gente olha? Então, vai subindo as carótidas, igual eu falei, tá bom? As duas carótidas. A carótida, ela vai se dividir, né, em interna e externa. Como que eu sei qual é cada uma? Vamos lá. A aula já tá no fim, tá bom? Para quem estiver cansado, já tá bem no fim. Vamos lá. Ali elas se dividiram. Tenho duas. Como que eu sei qual é cada uma? É muito fácil você decorar. Ah, de cima é externa, de baixo é interna. Não, não é para decorar assim. Como você decora? A que tiver saindo raminhos é a externa. Por quê? A interna ela não dá ramo cervical. Tá? Existe variação anatômica. Existe paciente que vai estar invertido e você precisa saber disso para ver. Tá bom? Então a que estiver dando raminho, você não vai achar que é interna. É a externa. É a externa que dá ramo cervical. Tá bom? Então se vocês olharem, dessa aqui, ó, sai raminhos dessas da frente, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Você vê que entra e sai a artériazinha delas, entra e sai contraste, tá bom? Aí as carótidas internas, elas vão subindo também, tá? Elas vão entrar no crânio, faz aquele giro, tá bom? E entraram no crânio, tá? Daí as duas estão ali em cima, deixa eu só pegar uma imagenzinha aqui melhor. Aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, tá bom? As duas carótidas internas. Elas vão dar aqui, cerebral médio e cerebrais anteriores.
Tem mais artérias nesse meio do caminho que eu falei, tanto da basilar quanto dela? Tem, mas vamos começar pelo básico. Então vamos lá. Aqui, ó, uma cerebral média, opa, aqui dá para ver até a divisão, ó, inferior, tá bem? E a outra cerebral média aqui também, aqui com a divisão. Essa aqui não conseguiu cortar tão bonitinho, mas tá lá, ó, se olhar vai tendo fluxo em todo o trajeto, tá bom? Aí, ó, aqui já ficou um pouquinho melhor, aqui atrás tinha ficado até, aí, ó, a cerebral média. Quando a gente pega um paciente e vê que ele tem um AVC, o que a gente olha? O fluxo, ele às vezes está aqui e de repente ele morre aqui, morre. E eu não tenho esses contrastes aqui mostrando que tem um pouquinho de circulação. Ele morre aqui e esse lado não fica com esses contrastes, que é circulação ainda. Então você vê um stop. Então a gente fala um stop em M1, que seria essa parte aqui, tá bom? Mas aqui tá normal, os dois lados estão normais, tem fluxo normal. A cerebral anterior são essa aqui é uma, essa aqui é a outra, tá bom? Ah, nossa, mas esse corte é muito difícil para ver, muito ruim. Esse aqui que a gente faz é o modo mais hardcore, é mais o difícil mesmo. Como que o radiologista faz que você pode ajustar no exame, tá bom? Vou voltar aqui, ó, para você ver. Isso aqui é uma técnica que a gente usa que chama MIP. Ele espeça o corte e daí você consegue ver o vaso bem mais bonitinho. Aqui para baixo é veia, tá? Ignore. Vamos aqui para cima, ó. Aqui é a carótida que eu falei, de um lado e do outro. Aqui, ó, cerebral médio. Aqui, ó, tem um sinalzinho da seta, ó, uma obstrução, provavelmente tem uma plaquinha aqui, tá bem? E aqui pra frente, ó, as duas anteriores. Ah, e cadê a comunicante anterior? Não tem uma comunicante anterior? Tem. Tá aqui, ó, juntando as duas. Aqui é pequenininha mesmo. E aqui é a outra cerebral média, tá bem? Com o fluxo mais bem distribuído. Tudo bem? Então, quando a gente vai ver um exame, a gente vê em cortes espessados. Eu consigo ir descendo esse corte e vendo da forma espessada. Mas não é todo lugar que vocês vão saber reconstruir a imagem assim, ou vai ter um radiologista rápido para discutir com vocês. Então, eu preferi mostrar do outro jeito, que vendo do outro jeito, vendo com o jeito espessado, fica muito fácil, tá? Sabendo ver com outro jeito, esse aqui espessado é muito mais fácil, tá bem? Então, vamos lá. O que é esse outro exame aqui? Só para vocês também terem uma noção. Esse exame aqui é uma ressonância. Então, quando a gente faz a ressonância, só para vocês saberem, depois, agora com a trombectomia, podendo fazer pelo SUS, vai ser algo muito mais comum, vai ser uma rotina, aí quem sabe vai ser igual o cateterismo na cardio, né? A gente vai trombolizar muito menos e ficar muito mais na trombectomia, embora a gente ainda trombolize e mande para trombectomia porque é o que tem evidência, tá bem? Mas vamos lá. A gente, quando vai ver uma ressonância, a gente olha primeiro o quê? Lembra que eu falei, ó, tudo pretão, é difusão, tá bom? Aí a difusão, a gente compara com uma imagem que chama mapa ADC. Por quê? Eu tenho que ver se essa difusão é de verdade ou não, tá bom? Isso depois, outro dia, a gente pode comentar, explicar, mas o que é importante ver? Então, vamos lá. Aqui, ó, começou o exame. Opa, ó, eu tenho áreas aqui de realce, tá bom? Então, tá com aquele hipersinal que eu falei que era isquemia. Aí, o que eu tenho que ver aqui no mapa ADC? Eu tenho que ver se aqui, a mesma região que tá branca aqui, se tá preta aqui. Ó, aqui tá pretinho, onde tá o mouse, e aqui tá branco. A mesma região. Então, isso é o que eu falo que é uma difusão verdadeira. Então, essa é uma região de isquemia mesmo, tá bom? Então, eu continuo, ó, o exame. Ó aqui, ó. Tá branco. Aqui, compara com o outro lado, ó. Ó como tá mais enegrecido do que o outro lado, tá? Então, isso é uma difusão verdadeira, tá bem? A gente vai subindo mais, ó. Opa. Calma aí que eu... Aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, a gente vai bem mais lá em cima. Opa, aqui tá branco, aqui tá preto. Daí você fala, nossa, mas esse cara tem muita isquemia, o que aconteceu com ele? Vou explicar. Esse paciente foi um paciente que foi fazer um cateterismo, né, com a cardio. Aí, na hora de entrar o catéter, bateu em umas plaquinhas de colesterol da aorta e ele fez o que a gente chama de chuveirou. Ou seja, aquelas plaquinhas se desprenderam e fez um AVC multifocal. Tá? Ele chuveirou êmbolo para tudo quanto é lugar de circulação cerebral, por isso ele tem vários pontos brancos. Geralmente, um AVC único, a gente olha só uma imagem dessa, igual naquela primeira. Então, ó, tem aqui embaixo também, que você compara aqui, tá preto também. Então, esse cara teve vários AVCs, tá bem? Vamos lá. Beleza, isso é pra gente ver se teve a lesão. O que é esse outro aqui? Hoje, a gente tem um recurso que quando vocês leem assim, um AVC a gente só pode trombolizar em 4 horas e meia. E se o paciente acordou com um AVC? Como que a gente faz? Se eu não sei o horário. Vocês vão ler assim, o horário do ictus, o horário certo, é a última hora que ele foi visto bem, 11 da noite. Pô, ele acordou 5 da manhã e tava já com déficit, então não posso trombolizar, né? O cara perdeu a chance dele. Não. Hoje a gente tem o que a gente chama de protocolo wake up, do inglês acordar mesmo, tá bom?
Então, o que ele mostra? A gente faz primeiro o exame que altera antes, que eu falei que era a difusão, né? Então a gente faz a difusão, compara com aquela outra imagem que estava pretinha, viu que estava pretinha. Beleza. Daí a gente continua subindo a difusão e olha essa outra imagem. Essa outra imagem é uma sequência, é a sequência que a gente mais usa, falar a verdade, para tudo, ambulatório, tudo, que chama flare. Flare é o T2 que o líquor tá preto. A gente tira o líquor porque ele atrapalha a gente a enxergar. Então, a difusão altera em minutos. O flare, ele altera geralmente de 4 a 6 horas da isquemia, que bate com o tempo da trombólise, né, que é de 4 horas e meia. Então, se eu tenho uma difusão alterada, ou seja, o AVC existiu, mas aqui ainda está normal, quer dizer que foi provavelmente dentro dessa janela. Então, pacientes que antes não tinham chance de receber o tratamento, agora tem, tá? E esse é um exemplo deles, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, é o mesmo paciente, aquele lá que chuveiro. Ó. Vamos pegar aqui uma área aqui, ó, mais crítica aqui para vocês verem. Opa. Vou pegar uma área aqui, mas aqui, ó. A gente olha que aqui tá branco. Lembra que naquela outra imagem aqui tava mais preto. Aqui ele tá até que simétrico, entendeu? Tá mais simétrico. Aqui a gente volta um pouquinho. Ó. Aqui tá bem branco aqui, mas aqui desse lado eu vejo muita pouca coisa alterada aqui, talvez um pouquinho mais escurecido em comparação com o outro lado, né? Então, esse é um caso de um paciente que, por exemplo, se acordou e chega lá pra gente, a gente pode fazer isso aqui e trombolizar ele de uma maneira segura por colocar ele dentro da janela, né? E daí consegue aumentar muito o número de tratamento disponível aí de trombólise, tá bem? Basicamente, gente, era isso. Eu quis pincelar um pouquinho aí de imagem, porque eu sei que é algo que na faculdade a gente acaba tendo pouco contato, principalmente ressonância, tá? Óbvio, tem muito mais coisa para falar de todas as matérias. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Deixa eu cancelar, parar aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Como eu sei que às vezes tem pouco contato, tudo, foi bem uma pincelada bem geral de tudo mesmo, né? Tem muita coisa ainda para falar mais, tá? Se vocês tiverem interesse em outros temas, não tem problema. Tem basicamente aula meio que bisurada aí de todos os temas, plexo braquial, tudo. Então, só darem um toque. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Espero ter contribuído aí de alguma forma para vocês, tá bem? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Quem tiver qualquer dúvida, pode tirar agora, pode tirar depois, tá? Pode me procurar aí no Instagram, mandar mensagem, qualquer coisa assim, que eu sou super aberto a essas dúvidas. Se tiver dúvida de prova de residência, dúvida de como estudar no internato, como fazer qualquer coisa também, pode perguntar. Não tem então se à vontade, espero que tenham gostado, tá bem? Muito obrigado, Era viu, aí. Gabriel? Foi ótima a aula aí. Acredito que o pessoal deve ter aproveitado bastante. Até eu mesmo assim, eu achei bem interessante muita coisa aí que eu falo assim, nossa, isso aqui é aquele pepino, né? Mas ajudou ali. Então, o pessoal deve ter aproveitado bastante. Então, agora, se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, o doutor Paulo também está aí, que é o preceptor da nossa liga, não sei se ele quer fazer algum comentário. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Paulo, tudo bem? Bem, tudo bem. Você está como R2, terminou o R1 agora em dezembro e começou o R2 agora? Em março agora aí. Eu peguei só a primeira turma em tese de 4 anos, né? Vou fazer aí o programa de 4 anos. Tá. O que eu quero é para... 4 anos de 3, tranquei a vaga e caí no de 4 anos, então eu acabei perdendo aí. Mas você fez um ano de neuro, Oi, pode falar. fez alguma parte de clínica, não? Fiz praticamente tudo em clínica, assim. Mas Tinha um pouco de contato com a neuro, mas aqui a clínica é bem forte, assim. Você fica o primeiro ano muito na clínica e vai tendo umas pinceladas de neuro, daí depois no R2 é contato o tempo inteiro neuro, você não faz nada relacionado à mais clínica, é para bem parabenizar puxadinho, assim. pela apresentação, sua didática foi muito, muito boa. E abrangente, né? Porque, na verdade, como R1 passando para R2, o conhecimento já avançado em imagem e protocolo de tratamento e algumas doenças, isso mostra que um ano foi um ano bastante proveitoso para você, porque você já está bem avançado. Então, parabenizar você pela grande imagem teórica aí que você passou para os alunos.
e a aula foi bem abrangente. Então, é mais para parabenizar. Muito boa a didática. Obrigado, obrigado.